Olá, irmãos do Teologizando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo review, desta vez a Enciclopédia da Vida de Jesus, de Louis Claude Filon. Essa enciclopédia, lançada pela categoria acadêmica da editora Central Gospel, traz vários volumes, na verdade 4 volumes para a edição comum e um só volume para a edição de luxo que a editora já lançou, que é em capa dura. Nós temos, porém, essa aqui a um melhor custo-benefício, né? E também excepcional. Sinceramente, eu não conheço um material sobre vida de Jesus melhor que esta enciclopédia. Falando em muitas páginas, inclusive, comentando, olha aqui o tamanho do livro, quando é de capa dura, comentando sobre a nação de Jesus Cristo antes da encarnação, a vida oculta de Jesus, comentando sobre dentro da expectativa messiânica rumo ao Calvário, que seria o 4º volume, né, que a gente está fora da ordem aqui, a vida pública de Jesus. Jesus confirma e instrui seus auxiliares entre a terceira Páscoa e a festa da dedicação, com um conteúdo extraordinário sobre usos e costumes da época do Novo Testamento. Enfim, um material que só tendo para que você possa ver o quanto ele é importante na biblioteca, né, do estudioso da palavra. Vamos dar uma olhada aqui mais a fundo em um de seus volumes. São 4 volumes, como você está vendo. Vamos olhar aqui este volume aqui logo para a gente dar uma olhada aqui. A capa não é aquela capa, né? Não é, infelizmente, aquela grande capa que se diga, nossa, que capa. Mas é sem dúvida uma boa capa, né? Dá para utilizar. Eu tenho essa aqui há um ano, está muito boa, por sinal. Ó, tenho ela desde 30/1 de 2018. Enciclopédia da Vida de Jesus, 1º volume, ficha catalográfica. Aqui nós temos um belo sumário, né? Nós temos um sumário, a ficha catalográfica aqui, e nós temos um sumário aqui. No sumário nós possuímos a apresentação e introdução. Ele está dividido em partes, e essas partes em capítulos com títulos e subtítulos. Então nós temos a primeira parte, a nação de Jesus, aspectos físicos da Palestina no tempo de Jesus. Isso aqui vem falando sobre algumas questões, como a extensão da sua superfície, a geologia, o trajeto do Rio Jordão, a importância do Rio Jordão, Jordão que significa aquele que desce, os lagos formados pelo Rio Jordão, parte de destino da Palestina, célebre cidade da Transjordânia, condições climáticas da Palestina, paisagens modificadas pelo homem, muita coisa interessante. Capítulo 3 da primeira parte, a fauna e a flora na Palestina. Capítulo 3, na primeira parte, que fala sobre a nação de Jesus, províncias e cidades da Palestina no tempo de Jesus. Ela vai falando de Judéia, cidade das Filisteias, cidades filisteias, Samaria, inimizade entre judeus e samaritanos. Lembra da passagem da mulher samaritana? Muitos argumentos desse tipo nós encontramos aqui nesta belíssima enciclopédia da vida de Jesus. A Galileia, cidade da Galileia, a Pérea. Parte 1, sobre a nação de Jesus, ainda é o capítulo 4, situação política da Palestina no tempo de Jesus. Isto aqui é interessante, faz muitas citações a historiadores como Flávio Joséfo. Capítulo 5 da primeira parte, ainda a primeira parte, as condições sociais da Palestina no tempo de Jesus.
Capítulo 6, ainda da primeira parte, a situação religiosa dos judeus no tempo de Jesus. O templo, característica do templo, descrição do santuário, símbolos da vida religiosa e política de Israel, o lugar ocupado pelo templo na vida de Jesus, as sinagogas no tempo de Jesus, sacerdotes e levitas, distribuição e funções de sacerdotes, as atribuições dos levitas, sacrifício, oração, lei mosaica, os escribas, tudo dentro do templo, né? A origem do primeiro escriba, interessante. E finalmente a parte 2, Cristo antes da encarnação. Capítulo 7, o verbo no seio do Pai. Capítulo 8, vai seguindo, as duas anunciações. Capítulo 9, da segunda parte, nasce Jesus em Belém. Capítulo 10, a apresentação de Jesus no templo de Jerusalém, a purificação de Maria. A visita dos magos e suas consequências, purificação de Maria. Quem eram os magos, quantos eram, bem legal. Parte 3, a vida oculta de Jesus. Jesus da manjedoura aos 12 anos de idade. Capítulo 13, o desenvolvimento intelectual e moral de Jesus. Jesus não já nasceu dizendo, olha, eu sou Jesus. Ele teve que humanamente crescer naturalmente, né? Capítulo 14, a família de Jesus. Capítulo 15, a vida oculta de Jesus. Aquele espaço que a Bíblia não conta, né? Daquele período ali até que ele surge novamente, né? Já com 12 anos. Então, você tem aqui um estudo baseado no lado histórico sobre Jesus Cristo. Sim, a ciência histórica comprova que Jesus realmente esteve aqui. Apresentação, introdução, isto aqui seguindo a apresentação dos editores, introdução do autor, seguindo a mesma forma nos outros volumes. Capítulo 1, aspectos físicos da Palestina de Jesus. Detalhe, não é só um livro cheio de argumentos, é, acima de tudo, um livro também ilustrado, pois trata-se de uma enciclopédia. Olha isso. Gente, é um baita dicionário da vida de Jesus. Sinceramente, eu oro a Deus para que passem a existir outros materiais, tá, aqui no Brasil, que se assemelhe ao conteúdo deste material que você está vendo aqui no vídeo. Porque este material é único, ele é singular aqui, né, no Brasil. Este material é singular. Olha só para isso. Pescadores e pecadores são figurativamente a mesma coisa nos evangelhos, né? Gênesis, vende-se ao fundo o monte Hermon com seus gelos, suas neves, né? O vento do Hermon está em Salmos. Jerusalém, a porta dourada de Jerusalém, que no tempo de Jesus estava aberta, né? Agora está selado. A fauna e a flora na Palestina. Gente, aquele lugar é seco, mas quem diz que ele não é produtivo? A terra que emana leite e mel. Aí tem provas, tá, geológicas de que isso é verdade. Províncias e cidades da Palestina no tempo de Jesus. Sobre o mar, por exemplo, que uns chamam de lago, outros chamam de mar da Galileia. Traz aqui bastante informações, né? Olha aí, a vila de Magdala, da mulher de Maria Madalena. E uma curiosidade aqui para você que nos acompanha, e sempre damos curiosidades, onde eu pergunto a você, deixa aí nos comentários, onde está escrito o que todos dizem, que Maria Madalena era uma prostituta? Onde está escrito? Deixa aí nos comentários aí na descrição aí embaixo, tá bom? Deus te abençoe por participar e interagir conosco. Aqui nós temos muitas figuras, situação política da Palestina no tempo de Jesus. E isto ainda é o primeiro volume. Olha ele aqui, Júlio César. E que imagem nesta moeda? Busto de Pompeu. Olha só para isso. Os rabinos judeus, período de Jesus.
Como você percebe, há muitas figuras e achados arqueológicos esplêndidos. Esta é a enciclopédia da vida de Jesus. Você não pode deixar de ter um desses, porque é muito importante, tá? Olha só, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o seu joinha. Um cego em Jericó, a figura do cego. Parece uma senhora, né? Com todo respeito, tá? Olha só. O levita toca o chofar. Olha o que era o chofar, feito de chifres, né? Um pouco parecido com o costume do berrante aqui no Brasil. Olha só, gente. Aqui nós temos uma maquete do templo aqui, ó, esplêndido, né? Glória a Deus. É um material excepcional. Tem muito livro por aí que se propõe a falar dos tempos de Jesus, da vida de... Tem muita figura da vida de Jesus. Se propõe, mas não faz. Os essênios, os fariseus, olha, as seitas. Se propõe, mas não faz tanto quanto este material aqui faz. Então, fica aí a recomendação. Agora, nos finais de anos existem as Black Fridays. Você deve aproveitar para obter materiais semelhantes a este aqui, e esta é a nossa dica para você. Eu vou pular aqui algumas partes, né, porque eu quero te mostrar também outros volumes, tá certo? Aqui a gente mostra mesmo com vontade, você curte muito o que nós mostramos aqui. Olha só, compartilhe o vídeo aí para outros conhecerem, tá, pessoal? O marcadorzinho que eu pus aqui. Gente, muito bom. Então esse aqui é o primeiro volume, né? O que para aqui vai continuar no segundo volume. O que para no segundo continua no terceiro. O que para do terceiro continua no quarto. Só que cada um, como você percebeu, trabalhando com um lado especial, né? A vida oculta de Jesus, a nação antes da encarnação, a vida pública de Jesus, a vida oculta e aqui a vida pública. Então um vai continuando do outro, né? Desculpa o reflexo da lâmpada aí na capa. Contra a capa tem as mesmas questões, né? Falando sobre os volumes e etc. E expondo o seu conteúdo. Meu Deus, isso aqui é um material em tanto. Sumário do segundo volume, a vida pública de Jesus, as transições imprecisas, né? A Páscoa durante o tempo em que Jesus exerceu seu ministério, o ministério de João Batista, a preparação imediata de Jesus para o seu ministério, capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo, capítulo 5, novos testemunhos de João Batista a favor de Jesus, capítulo 6, primeiros discípulos e o primeiro milagre de Jesus, e que vai falar sobre a origem de alguns dos discípulos, né? Capítulo 7, o mistério preliminar de Jesus em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Capítulo 8, a longa permanência de Jesus na Judéia. Capítulo 9, Jesus em Samaria. A samaritana e a prisão de João por Herodes. O poço de Jacó, vai falar aqui. Capítulo 10, a pregação de Jesus na Galileia. Capítulo 11, o que é o reino dos céus, está ali. Capítulo 11, a consciência messiânica de Jesus, né? A prudência de Jesus em revelar-se como Messias. Olha, não diga a ninguém o que te aconteceu quando ele curava alguém. Por que ele fazia isto? É um negócio bem incrível mesmo que você tem aqui. Ministério de Jesus em Cafarnaum, capítulo 13. Jesus retorna a Galileia e realiza milagres, capítulo 12. Capítulo 14. Jesus percorre toda a Galileia pregando e realizando milagres. Capítulo 15, início dos conflitos de Jesus com os fariseus. Capítulo 16, Jesus cura no sábado um paralítico no tanque de Betesda. Capítulo 17, Jesus encontra oposição na Galileia. Apresentação, introdução como no outro volume. E aí começa com novas figuras e novas informações. Olha a sandália da época e novas informações. Pessoal, pelo amor de Deus, isso sim é um material especial. Olha para isso, veja só isso, olha só. Só faltou ser capa dura, você pode dizer, mas existe já a versão em capa dura, tá bom? Felizmente eu tenho essa versão um pouco mais antiga, mas existe já a versão em capa dura. É a versão de luxo, muito bonito.
mas também com figuras preto e branco, porém o mesmo conteúdo, nada foi resumido, tá? Olha só, gente, Enciclopédia da Vida de Jesus. Possui no meio dele alguns quadros, né? Esses quadros destacam alguns temas interessantes. O povo da Galileia, são bem interessantes mesmo. Olha isso. Este é o material que a gente está apresentando. As outras vão seguir a mesma linha, as outras vão seguir a mesma regra. A mesma regra vai seguir nos outros trabalhos. Luiz Clodio Filon é um homem que viajou por toda essa região em que Jesus existiu, esteve aqui humanamente, existiu não, esteve aqui. E aí você tem a eleição dos 12 apóstolos. Jesus confirma e instrui seus auxiliares. Nós estamos no 3º volume. Eleição dos 12 apóstolos, capítulo 2, pedagogia de Jesus, capítulo 3, o sermão do monte, capítulo 4, a posição de Jesus diante da lei mosaica, capítulo 5, características gerais da pregação de Jesus, capítulo 6, a cura do servo do centurião e a ressurreição do filho da viúva de Naim, capítulo 7, um olhar geral sobre os milagres de Jesus, capítulo 8, Jesus percorre a Galileia pela segunda vez pregando o evangelho, capítulo 9, as parábolas do reino de Deus, capítulo 10, nova série de milagres e nova decepção em Nazaré, capítulo 10, a terceira viagem missionária de Jesus, capítulo 12, Jesus multiplica pães e peixes e anda sobre o mar, capítulo 13, a instrução da ceia, a instituição da Santa Ceia, parte 2, entre a terceira Páscoa e a festa da dedicação, capítulo 14, viagem do Salvador às regiões fenícias, a Galiléia Superior e a Decápolis, capítulo 15, o glorioso ápice da vida pública do Salvador, capítulo 16, a gloriosa transfiguração de Jesus, capítulo 17, o modo como Jesus instruía os 12 apóstolos, e é um trabalho feito seguindo a cronologia provável, nos evangelhos. A cronologia dos evangelhos é meio, a harmonia dos evangelhos. Você lembra daquele texto de Deuteronômio 25:4, diz: não matarás a boca do boi quando trilhar. Aqui tem um boi judeu trabalhando em atividades agrícolas com a boca atada. Isso não era permitido pela lei, como você está vendo aí. Se judiava do animal e também impedia que o animal se alimentasse, E aí você observe que Deus era contra o sofrimento, entre outros motivos teológicos, doutrinários da época que a gente descobre estudando sobre o assunto, tá bom? Olha só, a Via Dolorosa tá ali, excelente, Tô pulando muitas páginas porque o vídeo já está longo, tá? O vídeo já está muito longo. Olha só para isso, gente, é muita coisa, É muita coisa. Muita coisa. Capítulo de número 4, volume 4, sumário, apresentação, introdução, parte 1, dentro da expectativa messiânica, parte 1 do volume 4, tá? Dentro da expectativa messiânica, capítulo 1, Jesus deixa definitivamente a Galileia e encaminha-se para a Judéia. Capítulo 2, Jesus em Jerusalém por ocasião da festa dos tabernáculos. Capítulo 3, a cura de um cego de nascença. Capítulo 4, novos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Capítulo 5, a parábola do filho pródigo, que eu achei lindo demais. Capítulo 5, a evangelização na Pérea. Capítulo 7, desde a festa da dedicação até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 8, Cristo o vencedor. Capítulo 9, Cristo apresenta-se no templo. Aí vai falar sobre quando ele expulsa os cambistas, o que eram os cambiadores. Capítulo 10, Jesus resolve várias questões apresentadas por seus inimigos. Capítulo 11, as grandes advertências de Jesus aos fariseus e aos discípulos. A parte 2 do quarto volume traz rumo ao Calvário. Capítulo 12, fatos que antecederam a Páscoa. Capítulo 13, a última Páscoa e a instituição da Santa Ceia. Capítulo 14, Jesus dá aos discípulos um novo mandamento.
Capítulo 15, a prisão de Jesus. Capítulo 16, o julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Capítulo 17, Jesus diante de Pilatos. Capítulo 18, a caminhada até o Calvário e a crucificação de Jesus. Capítulo 19, a ressurreição e ascensão de Jesus. Belíssimo trabalho aqui também, ó, novas figuras e novas informações sobre a parábola do rico insensato. Meu Deus, isso aqui aí vai falar sobre as leis da herança, né? Sobre a questão de ser rico na época, né? Culturalmente, como é que era a situação, ó, novas figuras, novo trabalho, tá? Sei que você já viu muito, já te mostrei muito aqui, por isso estou pulando, tá bom? Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso review de hoje. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha. Enciclopédia da Vida de Jesus, de Louis Claude Filon, em 4 volumaços. Foi o nosso review de hoje. Um excelente trabalho da editora Central Gospel e que vale a pena fazer o review aqui, mostrar aqui para vocês. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.